Você já ouviu falar do pêndulo de radiestesia? Hoje nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre ele e vai perceber que ele não é somente um objeto esotérico, tá? Que ele vai muito além disso. O pêndulo de radiestesia, você pode encontrar um pêndulo que possa ser feito de cristal, metal e madeira, tá? Pelo que eu pesquisei, o pêndulo de madeira ele é mais pesado. Mas depois eu vou gravar vídeos com ele, tá? Investir mais nesses pêndulos. O que eu tenho é esse pêndulo aqui de quartzo rosa, tá? E ele tem uma orgonite aqui. Vocês vão se perguntar, mas por que você quis esse? Porque quando eu olhei os modelos de pêndulo, esse me chamou a atenção. E quartzo rosa é a pedra do amor. E o ideal, gente, é que o pêndulo... O ideal não, o pêndulo, se você comprou, é só você que usa. Outra pessoa não pode usar, porque pode captar a energia dela, tá? E ela pode até quebrar também, né? A gente tem que tomar cuidado com ele, tá? Então, esse é o pêndulo. Então, assim, ó, E ele serve para quê, o pêndulo? Ele serve para detectar energias sutis, ou seja, quando você faz perguntas a ele, a nossa mente inconsciente acaba respondendo. Que logo a seguir aqui no vídeo eu vou mostrar sentada na mesa fazendo as perguntas. Só para mostrar para vocês, antes, o jeito de segurar ele é dessa forma, tá? O pêndulo, dessa forma que tá aqui. Ele tá balançando, não tá? Aí depois você faz as perguntas. Ele funciona com microvibrações de nosso inconsciente, né? Então, quando fazemos uma pergunta, acabamos emitindo uma resposta muscular inconsciente que ele vai acabar balançando. Então, por isso, quando você pergunta sim, não, talvez ele balança, tá? O seu nome, aí ele vai falar certo. Se ele falar certo, então é você mesmo. Mas não é a gente balançando, é a nossa mente que está emitindo, a nossa energia, tá? A explicação que eu vou mostrar, o sentido do sim, do não, mas também você pode dar o comando nele, que você queira que ele responda sim no sentido horário e não no sentido anti-horário, tá? Ou sim responder para cá, para a direita e não para a esquerda, tá? Ou pegar um tabuleiro, que daí já vai estar as direções do sim, não e talvez, tá? Só que antes, como eu disse, você tem que calibrar, perguntando sim e não, e depois pergunta o seu nome. Mas você deve ficar sentado numa mesa com os cotovelos apoiados e com o pêndulo segurado dessa forma, tá? Para não abalançar, para ele ficar bem firme mesmo. Aí, você pode perguntar o quê? Antes de calibrar. Sim e não, e o seu nome. E o pêndulo também serve para você fazer medições da sua vibração na tabela de Hawkins, tá? Nessa tabela aqui que eu já mostrei, para você saber que frequência energética você está vibrando, como está a frequência energética da sua casa, tá bom? Ele serve também para detectar equilíbrios do corpo, pêndulo, então você pode perguntar em conjunto com a tabela de Hawkins como está a frequência do seu coração, se ela está numa frequência boa ou não. Só que isso também não substitui um médico, tá? Porque tem pessoas que pensam que só vou perguntar pro pêndulo e não. Mesmo você perguntando, procure um médico, não confie, falando assim, não é para você ficar só nisso. Se você vê que você não tá se sentindo bem, procure um médico, mas tenha fé que você vai ser curado, tá? Para você praticar, comece com pergunta assim. Então, né, o que faltou agora, né, eu explicar para vocês é a questão do pêndulo, assim, as medições dele, para que ele serve. Você pode perguntar algo que você queira saber futuramente, o que possa acontecer, tá? Lembrando que, assim, ele se move através da sua mente inconsciente, tá? Que faz a ação mexer. E assim, você pode começar com, antes de tudo, você tem que calibrar o seu pêndulo. Como é que você vai calibrar? Com o sim e o não. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um exemplo de um gráfico de sim e não, tá? Sim, não, talvez, e refaça. Aqui essas cores coloridas significa que são os chakras e as letras. Se você quiser perguntar, às vezes,
um nome, alguma palavra que você queira saber futuramente e os números em que dia, ou que dia que você faz aniversário para você ter certeza, quantos anos que você vai se casar, tá bom? Só que para você fazer essas perguntas, você anote no papel e você tem que ser objetivo, porque senão você vai acabar confundindo o pêndulo. Então vamos lá. Antes de você fazer tanto a pergunta aqui nesse gráfico, essa tábua com letras, tá? E na tabela de Hawkins, para você medir a frequência energética, primeiro temos que calibrar o pêndulo. Então vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei aqui, né? Vocês percebam aqui que tá o gráfico. Aí, antes de tudo, para a gente calibrar, devemos segurar ele dessa maneira, tá? Ó, devemos segurar o pêndulo dessa maneira, colocar ao centro, tá? O que eu vou falar para ele? Eu vou dizer assim, pêndulo, né? Me mostre sim. Ó, vocês estão vendo? Ele tá me mostrando sim. Outra coisa que eu tinha esquecido, pare, que eu tinha esquecido de falar para vocês, os cotovelos deverão estar apoiados, tá? Então, mais ou menos assim. Eu vou ficar dessa maneira para mostrar aqui para vocês, mas às vezes não dá para ver, então às vezes eu tenho que virar para vocês me olharem aqui, tá bom? Então é dessa maneira, tá? Aí assim, vamos lá. Aqui, ó, é o não, tá? Aqui é o sim, talvez e refaça, tá? Então vamos lá, vamos começar de novo. Pêndulo. Me mostre o sim. Pare, volte para o centro. Fique parado. Vocês viram que ele ficou parado, correto? Agora vamos perguntar para ele do não. Pare. Me mostre a direção do não. Agora me mostre a direção do talvez. E me mostre a direção do refaça. Pare. Agora eu vou perguntar para ele se o meu nome é Daniela. Se ele responder que sim, então ele já está pronto para uso. Então vamos lá. Eu me chamo Daniela? Me responda sim, não, talvez ou refaça. Pare. Então vocês viram aqui que ele me respondeu sim, tá? Que eu me chamo Daniela, tá? Vocês viram que eu não manipulei o vídeo, tá? O problema é porque a questão da resolução da imagem. Mas aqui eu já mostrei pra vocês, ó. Eu peguei esse exemplo, ele fez o sim, não, talvez e o refaça, tá? Então vamos falar aqui. Ele também, né, pode ser usado para medir frequência de alimentos. Você pergunta qual a frequência que está emitindo essa maçã? Tipo essa pergunta que você tem que fazer. Qual é a frequência que emite o filme tal? Aí ele vai mostrar. Só que ele vai mostrar onde? Agora vamos falar da escala da tabela de Hawkins, que é essa daqui. Eu já havia falado em um outro vídeo. Então, vamos medir a frequência do meu quarto, tá? Ó, lembrando, devemos segurar dessa maneira e apoiar aqui, tá? Ó, apoiar aqui. Ele está no centro, então vamos lá. Fique no centro. Agora eu quero que você me responda, em que frequência energética está vibrando o meu quarto? Ó, pelo que ele tá me mostrando, ele tá vibrando na iluminação, tá?
Eu estou mostrando para vocês. Iluminação 700 Hz ou mais. Eu não estou mentindo, tá? Aqui estou mostrando. Então, essa é a maneira para você fazer a medição. Vamos lá. Eu vou perguntar assim. Qual é a frequência... qual é a frequência energética da minha casa? Ó, ele tá... Até passou um pouco. Ele tá respondendo também iluminação, tá? Para encerrar aqui o vídeo, para você começar a praticar e pegar confiança, começa a fazer perguntas simples. Qual é o seu nome? Em que dia eu nasci? Aí vamos lá, eu sou casado, eu sou casada, tenho namorado, sou solteira. Essas perguntas assim até você ampliar, mas você pode perguntar o que você quiser. Só que antes de tudo, anote num caderno, tá? Essas perguntas e vai perguntando, porque se você não tiver coerência, ele vai começar a responder errado, tá? Ou vai ficar cansado, tá? Porque às vezes está sobrecarregando ele, tá bom? Aí, tá? Esse aqui é o meu pêndulo, como vocês podem ver. Lindo demais. E era isso que eu queria dizer a vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau.